Olha, agosto é o mês de aniversário do Mercado Público ou Feira Livre do bairro da Liberdade. Os feirantes e frequentadores encerram o mês celebrando uma história de 68 anos. Estamos falando de um lugar que é muito mais do que um simples espaço comercial. E se o assunto é comemoração, é para lá que vamos, ao vivo, com a repórter Bruna Moraes. Bom dia, Bruna. O que é que você encontrou de bom por aí? Conta pra gente. Olá, Anchieta, muito bom dia para você, bom dia também para o pessoal de casa. Eu tô na feira aqui da Liberdade, um dos espaços mais democráticos de compra e eu particularmente adoro a Feira Livre, porque aqui a gente encontra de tudo, fruta, verdura, carne, peixe e além de tudo isso, Anchieta, muitas histórias. Afinal, a Feirinha da Liberdade já tem 68 anos, é um mês de agosto muito comemorativo. A Feira da Liberdade permanece como espaço de referência no desenvolvimento e na realização de atividades comerciais e sociais, resistindo à expansão de estabelecimentos de varejo e aos apelos de modernos estabelecimentos de compra e de venda. Ela se constitui como uma das primeiras feiras localizadas em bairros nessa cidade. As feiras são um modelo de atividade comercial capaz de criar e promover dinamismo econômicos que atendem às necessidades criadas pelos grupos sociais. Sua origem foi causada pela formação de excedentes de produção com a necessidade de troca e venda de mercadorias. Mas esses espaços vão muito além de pontos de compra e venda de mercadorias. São lugares em que se desenvolvem uma série de sociabilidades. Nos anos de 1984 e 1985, o prefeito Ronaldo Cunha Lima expandiu e inaugurou a nova Feira do Comerciante, abrigando novos feirantes aqui da população. Já nos anos 2000, a feira recebeu sua última reforma, que foi finalizada nos anos de 2002, trazendo melhorias estruturais. Ela adquiriu uma importância muito grande para a vida dos moradores locais, desde antes até os dias de hoje. E no seu entorno fez nascer o bairro Liberdade. Para falar do bairro da Liberdade, é preciso olhar para o passado de Campina Grande e acompanhar o desenvolvimento dessa cidade ao longo do século XX. A formação desse bairro está diretamente ligada aos processos industriais e comerciais que marcaram Campina. Um dos principais marcos foi a chegada do trem em 1907. Esse marco influenciou tanto no comércio como na expansão da cidade de Campina Grande. Somando a isso, a abertura de estradas e o uso cada vez maior do transporte rodoviário facilitaram a circulação de pessoas e mercadorias. Com o fortalecimento do comércio de algodão, em Campina Grande a cidade entrou em um período de intenso desenvolvimento industrial. Foi nesse contexto que começaram a surgir as fábricas e empresas responsáveis pelo beneficiamento e exportação de produtos, sendo a Sambra, instalada em 1935, uma das mais importantes para a formação do bairro da Liberdade. A presença dessas indústrias atraiu trabalhadores, estimulou o surgimento de comércios e deu origem às chamadas vilas operárias, pequenas áreas residenciais formadas ao redor da fábrica. Assim, o bairro da Liberdade nasce diretamente desse crescimento e da ocupação popular que se estruturou em torno dessas novas oportunidades econômicas. A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Murilo Braga está localizada na rua Santa Filomena, no bairro Liberdade, em Campina Grande. É uma escola pública e estadual que atende turmas do ensino fundamental e ensino médio e EJA. Aqui estudam jovens e adultos de diferentes realidades sociais
torna a comunidade escolar uma comunidade diversa e viva. De acordo com o projeto político-pedagógico da escola, o histórico da sua criação não se baseia em registros oficiais, uma vez que, mesmo após diversas tentativas das gestões recentes, junto às repartições públicas, não foi possível obter documentação formal. Assim, as informações apresentadas constituem uma síntese construída a partir de relatos orais de membros da própria comunidade escolar, complementados por algumas referências bibliográficas sobre a região. Segundo esses relatos, a escola teria surgido inicialmente com o nome de Grupo Escola Dr. Murilo Braga. Posteriormente, após a década de 1970, passou a ser denominada Escola Estadual de Primeiro Grau Murilo Braga, até chegar à nomenclatura atual. A história por trás do nome da instituição remete a Murilo Braga de Carvalho, personagem de destaque no cenário educacional brasileiro. Nascido por volta de 8 de dezembro de 1911, ficou conhecido como o MB do MEC, devido à relevância de sua atuação em diversos cargos públicos voltados à educação. Entre suas contribuições mais importantes estão sua participação no Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos e seu trabalho em defesa da ampliação e qualificação do ensino rural no país. Seu reconhecimento o levou, inclusive, a ser cotado como possível ministro da Educação durante o governo de Getúlio Vargas. Sua trajetória, porém, foi interrompida precocemente em decorrência de um acidente aéreo. Apesar disso, o legado de Murilo Braga permaneceu significativo na memória educacional brasileira, o que motivou a homenagem que atribuiu seu nome à atual Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Murilo Braga, instituição que hoje acolhe estudantes do bairro da Liberdade e de áreas próximas de Campina Grande. Aline, gostaríamos de saber como você classifica a sua experiência no PIBID em uma palavra. Bom, eu diria que a palavra seria aprendizado, porque foi através do PIBID que eu pude entender como é de fato estar em sala de aula. Então, cada observação, cada aula preparada foi me preparando, né, e me ensinando, me ajudando a ser a futura professora, né, que eu já estou sendo e vou ser futuramente quando eu terminar minha formação. Letícia, gostaríamos de saber como você classificaria sua experiência no PIBID em uma palavra. Bem, foi um desafio, desafiador, porque nunca tinha tido experiência com a sala de aula em si. E quando a gente veio para o PIBID, nesse primeiro mês de observação, foi um desafio ver como é que seria uma sala de aula enquanto a gente fosse professor, né? Então, a gente eu pude perceber pelo menos que há um grande desafio com a sala de aula de hoje em dia, principalmente no quesito da aprendizagem dos alunos. Então, o PIBID para mim foi desafiador. Matheus, durante a sua permanência no programa, você achou que o PIBID trouxe uma articulação entre teoria e prática? Sim, bastante, até pelo fato de que quando a gente está na universidade, né, a gente recebe muita a parte teórica e a gente estuda metodologias, a gente estuda concepções teóricas sobre a educação e quando a gente está estudando a teoria, a gente vê que a teoria ela é algo um pouco simples demais para ficar apenas na teoria. E aí o PIBID ele vem para trazer essa aproximação entre a teoria e a prática para a gente, justamente porque promove que essa prática ela problematize a teoria. Então eu acho que sim, com certeza, com todo 100% de certeza, o PIBID me trouxe uma aproximação entre teoria e prática. Eu pude ver através do programa como se passa o cotidiano escolar, como a gente consegue aprender, né, a ensinar e como a gente consegue aprender com os próprios alunos, a realidade da escola, como a gente consegue ver todas as questões que se perpassam dentro do cotidiano escolar. Então, com certeza, o PIBID ele tem esse objetivo e ele cumpre
na prática, que é aproximar o aluno PIBidiano à teoria prática da educação do cotidiano escolar. Israel, nós queríamos saber o porquê de você escolheu estar participando dessa edição do PIBID de História da UEPB. Bom, eu acho que ser professor é uma das profissões mais difíceis, mais desafiadoras, né? E eu acreditava que participar do PIBID poderia me ajudar tanto a desenvolver o meu pessoal quanto o meu acadêmico, né? Durante esse ano que a gente estava aqui no PIBID, eu pude, como é que eu posso falar? Ver o quanto é difícil e desafiador realmente a profissão, mas eu acredito que ao longo desse ano eu pude aprender como contornar essas situações, diversas situações difíceis ao longo do programa. Andresa, nós queríamos saber um pouquinho do porquê você escolheu participar dessa edição do PIBID da UEPB. Eu escolhi participar do PIBID porque eu queria viver de perto como é a realidade na escola e também de aprender na prática como ser uma professora. E eu sabia, né, que o projeto ele ia me ajudar a crescer, ia trazer essas experiências de como funcionava uma sala de aula. E estar no PIBID, né, antes de estar fazendo os estágios, me ajudou a entender, né, como é vivenciar uma sala de aula, né, como é estar ali com os alunos. Aran, a gente queria saber um pouquinho sobre quais desafios você encontrou durante a sua permanência no PIBID de História da UEPB. Acredito eu que durante o PIBID, o principal desafio foi o mental, porque quando a gente inicia na faculdade de licenciatura, a gente já se imagina como será a minha cabeça quando eu entrar e enfrentar uma sala de aula pela primeira vez. E isso aconteceu bem antes do que eu imaginava, que foi através do PIBID. Chegar em uma turma, uma sala de aula, onde tem jovens que são quase da minha idade, é muito complicado e muito difícil de se entender, porque às vezes você se acha insuficiente, mas também se acha um pouco mais experiente para ensinar a eles, e isso acabou criando uma batalha na minha mente, e acredito que na mente do meu pessoal e da galera que também está no PIBID, porque às vezes a gente acha que vai ser alguma coisa, só que vai ser outra. Porém, foi melhor do que eu imaginava, porque a gente acaba criando experiência e momentos incríveis. Mesmo você sendo novo, eu sendo novo, acabei me tornando às vezes um professor como se já tivesse uns 40 anos de sala de aula, ou vice-versa. Mas também teve vezes que eu não me sentia preparado mentalmente, por não ter experiência para lidar com algumas ocasiões que aconteceram durante o PIBID. Quais desafios você encontrou durante a sua permanência no PIBID de História da UEPB? Eu creio que um dos maiores desafios que a gente encontra quando a gente entra assim, dentro da sala de aula, antes do período do estágio, que foi o meu caso, por exemplo, né, a gente vê que dentro da sala de aula é um ambiente muito diferente do que a gente normalmente pensa, porque uma coisa é você ter uma visão de sala de aula como aluno, mas outra coisa totalmente diferente é você ter uma visão de sala de aula como professor, né? Quando você entra dentro de uma sala de aula, entra dentro de um ambiente escolar, você se depara com várias dificuldades dentro desses espaços, principalmente a questão de como eu vou chamar a atenção daqueles alunos para o conteúdo que eu estou passando, como que eu vou fazer para que eles não achem que a história é somente falar sobre gente morta, somente falar sobre fatos do passado que não vão, de certa forma, interferir no nosso presente, né? Então, acho que chamar a atenção dos alunos é um dos principais desafios dentro da carreira docente atual dentro do Brasil, né? Não só isso, mas também questões ligadas a comportamento dentro de sala de aula, né? Que normalmente a gente se depara com muitas dessas dificuldades, né? E às vezes por estar ali meio que iniciando ali o curso, não ter cumprido estágios e outras coisas antes de entrar em sala de aula, a gente acaba tendo certas dificuldades em lidar com esses problemas, né? Mas eu creio que ter esse contato com esses problemas, com essas dificuldades,
de maneira precoce dentro do ensino, né, eu acho que é um aprendizado muito bom, porque ajuda você a entender melhor ali como funciona a dinâmica dentro de sala de aula e ajuda a elaborar meio que estratégias, né, para quando você estiver ali formado, estiver na sua carreira docente no seu dia a dia. Então, para mim, a educação ela vai muito além da sala de aula. Ela vai muito além das avaliações, ela vai muito além das provas, dos trabalhos, dos seminários propostos para os alunos em sala de aula. Educação, ela é uma troca, né? Ela é uma troca de diálogo, ela é uma troca de aprender, é uma troca de ensinar ao mesmo tempo. E quando a gente entende que ensinar não é apenas transmitir o conteúdo, mas sim ajudar o aluno a pensar, ajudar o aluno a construir conhecimento e questionar, a gente começa a desenvolver nesse aluno o senso crítico, o modo de enxergar o mundo e que ele veja isso de uma forma mais consciente. E esse processo, né, de educação é um processo que transforma tanto eles quanto a gente que é professor. E como dizia Paulo Freire, no seu livro de Pedagogia da Autonomia, ensinar não é apenas transmitir conhecimento, mas sim criar as possibilidades para a sua própria produção ou construção. Então, para mim, ensinar é isso.